Pessoal, e o Flamengo venceu ontem por 2-0 o Cusco e a mídia está se rendendo ao Mengão. Vocês não vão acreditar também nas frases que falaram a respeito do time do Flamengo. Ficou interessado? Então assiste esse vídeo até o final, mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Quero falar de Libertadores e do Flamengo. Resultado excelente na altitude de Cusco. O problema é que os adversários peruanos reclamam demais da arbitragem. O Mengão não tem nada a ver com isso e lidera o grupo A. A altitude de 3.350 metros do estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, não intimidou o Flamengo diante dos donos da casa. Desde o primeiro tempo, a equipe, comandada por Leonardo Jardim, teve as melhores chances. Rossi trabalhou pouco, enquanto do outro lado, Pedro Dias foi muito mais exigido. Logo no início da segunda etapa, os peruanos pediram a expulsão de Plata por conta desse pisão. O VAR checou o lance e optou por não chamar o árbitro, que em campo não aplicou o cartão ao atacante rubro-negro. O Cusco melhorou, chegou a criar oportunidades. Nessa jogada, pediu pênalti por um suposto toque no braço de Lucas Paquetá, mas a bola já havia saído pela linha de fundo. No lance seguinte, o Flamengo saiu rápido para o ataque. Ayrton Lucas cruzou na cabeça de Bruno Henrique e o capitão rubro-negro abriu o placar. Aos 19 minutos, mais polêmica. Manzaneda foi lançado nas costas da defesa, entrou na área e cruzou para Rui Dias empatar. Mas depois de uma longa checagem, o time de árbitros paraguaios, que teve Fernando Lopes no VAR e Derlis Lopes em campo, decidiu anular o gol dos peruanos. Após a partida, jogadores do Cusco foram às redes sociais reclamar da arbitragem. O lateral Zevadios escreveu: "Não sei onde está adiantado, que abuso, e essa expulsão não a vem", enquanto o Flamengo provocou, postando que o choro é livre. Ainda deu tempo de, nos acréscimos, Arrascaeta, na terceira tentativa, deixar o dele e fechar o placar 2-0. De jogar na altitude não é fácil, mesmo o Flamengo, pela dimensão que tem, eu tive a ler uns pequenos relatórios, em 18 jogos só tinha 5 vitórias na altitude. Por isso gostava de referir aqui a atitude, o empenho dos jogadores, o profissionalismo que eles tiveram na abordagem do jogo. A estreia com o pé direito colocou o Flamengo na liderança do Grupo A da Libertadores. Na semana que vem, o rubro-negro recebe o Independiente Medellín, da Colômbia, no Maracanã. Mas antes disso, tem Fla-Flu, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Eu fico sempre satisfeito quando ganho. Hoje ganhamos mais uma vez e pronto, agora é recuperar muito bem. Pena minha que o jogo do Fluminense seja já no sábado. Este pessoal merecia pelo menos mais um dia de recuperação. Nós temos só 48 horas para recuperar, porque no sábado já temos que estar totalmente disponíveis para mais um clássico. Sobre a questão da arbitragem, do VAR especificamente, o jornal AS, que é super conhecido da Espanha, colocou essa manchete aqui: Flamengo ganha com o escândalo do VAR. Então isso chegou lá na Espanha, repercutiu bastante, e a gente já viu que os times foram nas redes sociais, mas eu quero começar com a não expulsão do Gonçalo Plata, que não foi revisada, quer dizer, até foi revisada, mas não foi considerada pela arbitragem. Eu quero a opinião de vocês. Era lance para cartão vermelho? Vai, você que vamos ver que você é o... Pra mim, eu não daria o vermelho. Não daria porque a bola tá ali, tá junto. Ele pisa na bola, pisa no pé, pisa tudo, e ali é o lance. A bola, o pé dele não escorrega, não vai. Pra mim, ele pia lá. A imagem é... Olha lá. Ele vai dar aquela mastigadinha do jacarezinho pro cara ver. Pra mim, o jogador é o Colito. Não daria, não. Não daria. Vermelho não daria aí. Eu daria vermelho, Renata. Eu daria vermelho porque ele acaba pisando, né? E segura um pouco o pé assim, mas depois ele vai e pisa em cima, ó. Aí já tira ali a bola. Se não tivesse ali um buraco ali no gramado, não sei não o que poderia acontecer com o jogador adversário. Então eu marcaria por cartão vermelho. E você, Cicinho? Daria.
Vermelho, né? Ai, os Eu dois acho que falaram saiu barato. Ele deve ter comemorado internamente muito. Os dois que Estamos falaram que contra você hoje. o cara chuta a bola e o pé Ué, mas continua, é- acerta. Os dois que falaram isso aí agora foi a mesma coisa. Mas e é que- vocês falaram que tinha que Ó, expulsar. fizeram Não a chutou. checagem, não deram cartão vermelho, ele escapou dessa. O Plata tem um histórico na Libertadores, no ano passado também foi expulso. Ele tem que controlar mais essa questão do comportamento. Agora, o que chamou atenção foi o gol anulado também, a maneira como as linhas foram traçadas. Gente, mamãe. geometria, ninguém foi nessa lição aí, porque até agora eu não consigo entender como que eles anularam esse gol. Essa é a tecnologia usada? Ok, mas a imagem é muito nítida. Pode brigar com a imagem, né, Renata? Eles traçam as linhas, mas traçam Olha daquele aí. jeito, né? A partir de qual ponto eu também não sei. Olha lá. Essa Por isso que eu regra, reprovei na escola, nesses negócios de geometria aí, ó. a regra Isso é de daí, borracha. Ela eu reprovava Você fazia direto. uma linha e fazia uma curva, assim, assim. É um negócio... É só olhar a distância da linha do Ayrton Lucas e do cara do Cusco, você vai ver que o Ayrton Lucas está bem mais próximo da linha e ainda está inclinado. E aí não é possível que o cara tenha um ombro de cabide, pô, pra ir lá na frente. Ombro de cabide. É, aqueles ombros assim, igual do paletó do Didi, lembra o paletó do Didi? E ainda teve um lance que poderiam ter marcado uma penalidade do Lucas Paquetá, porque a bola pega no braço dele dentro da área, só que a bola tinha saído antes, então a arbitragem desconsiderou a sequência da jogada. E agora eu pergunto pra vocês, tirando as polêmicas, que é difícil tirar as polêmicas desse jogo, mas Ronaldão, qual é o tamanho do feito do Flamengo na altitude? Estreia de Libertadores, é o atual campeão, tem esse clássico contra o Fluminense no final de semana. E no sábado, né? Ele tá tentando recuperar a equipe ainda. Agora, quando você ganha de uma equipe como essa, na altitude, é sinal que o grupo tá bem coeso, né? E o que tem feito o Léo Jardim aí, na equipe do Flamengo, de diferente que fazia o Felipe Luiz, é de uma equipe agressiva. O time do Flamengo... E aí, pessoal, vocês acham que o Flamengo realmente tá assim, igual o Ronaldão falou aí? Um time agressivo, um time que vai pra cima, um time que tenta vencer nos primeiros minutos? Qual a sua opinião? E também qual a importância dessa vitória do Flamengo para enfrentar o time do Fluminense no Clássico pelo Campeonato Brasileiro? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. É agressivo no começo da partida, tenta buscar o resultado, coisa que com o Felipe Luiz ficava mais cadenciando o jogo ainda para ver, fazer uma leitura do time adversário. Ele não quer fazer a leitura do time adversário, não, ele faz a leitura no vestiário e dentro de campo ele faz um time agressivo, para colocar o time da casa em dificuldade. Então, é uma estrutura nova no time do Flamengo que está dando muito certo aí. E Cicinho, pra gente finalizar esse assunto, eu tive a curiosidade de acompanhar que ele só repetiu 5 titulares do jogo do final de semana contra o Santos, preservando, sim, geral, pensando no clássico do Brasileiro. É, exatamente, até porque o grupo do Flamengo, assim, é um grupo que acredito que o Flamengo classifica com tranquilidade, né? Se tiver essa mentalidade, porque o Flamengo sempre quando se trata de Libertadores, mesmo que o time seja inferior, ele costuma sofrer aquela pressão desnecessária. E ontem foi de outra maneira, do começo ao fim, buscando o resultado. E tem grandes jogadores, né? Nem parece que estava com um time reserva, né? Porque os caras são tão bons, assim, o elenco é tão vasto que pro Leonardo Jardim é muito bom. E o Flamengo tem que continuar a vencer. A gente começa com o Flamengo, já tem muito do Palmeiras, mas a gente começa com o atual campeão. É o Flamengo, então, que jogou em Cusco, jogou na altitude, tinha experiência, tinha ambiente. E nessa experiência de Libertadores tem também Bruno Henrique e Arrascaeta. A gente mostra, então, como foi o jogo e também as polêmicas envolvendo a partida. O Flamengo já começou finalizando e algumas vezes, Jailson. Novamente o Plata pelo lado esquerdo, o Carrascal pelo lado direito, né? Everton Araújo ontem, a gente estava conversando sobre as possibilidades no meio-campo, né? Everton Araújo e De La Cruz. Ele acabou indo com os 3, né? É, e o Paquetá fazendo a função ali mais avançada. O Paquetá com muita liberdade, sinceramente. O Cusco bem inocente nesse sentido de deixar ali o Lucas Paquetá com liberdade à frente da área. E era um jogo tecnicamente fácil para o Flamengo vencer. Demorou um pouco depois, né? O gol acaba saindo na etapa final, mas era tecnicamente muito superior. Isso daí, os amigos vieram discutir comigo, eu falei, pra mim era pra cartão vermelho. Opa! O Plata pisou, novamente o Plata, né? Mas o juizão aliviou, essa que é a realidade. Porque aí rola, né, aquela discussão se era uma expulsão ou não, né, Mari? Então, E era expulsão, né? Mas para expulsão, acho que o VAR também poderia ter ajudado o árbitro, mas enfim,
O Plata conseguiu se salvar, porque aí seria de fato um problemão, né? Mais um para falar sobre ele. Mas o Flamengo foi muito superior. A gente já tá vendo aí, né? Ayrton Lucas colocando na cabeça ali, né? O cruzamento no Bruno Henrique para abrir o placar. Depois o Arrascaeta e o Leonardo Jardim ainda conseguiu isso, né? Descansar, entre aspas, alguns jogadores do tempo todo dessa altitude. Depois o Arrasca entra para fazer o 2-0. Isso, aí, claro, depois, além daquele lance da arbitragem, tem também esse gol que foi anulado pelo impedimento naquele lance bem ajustado. Loucura, né? Mas isso aí, bom. Mas aí isso acontece. Mas é a tecnologia que está disponível. É o que tem pra hoje, né, essa gente? linha que vai, essa linha que vem. Se não tem o semiautomático ainda, fica nessa discussão mesmo. É aquela questão da ferramenta que quase que em toda rodada a gente fala de lance ajustado e que é indecifrável, Mari. É isso, exatamente. É aquela linha, deveria estar aqui, ali, mas enfim, foi anulado. Bom, o gol foi anulado, tá? E aí, depois, na reta final do jogo, tem o Arrascaeta também aparecendo. As substituições, né? O Luiz Araújo, o Pedro, o Arrascaeta, ainda teve isso, como a Mari disse, o descanso para alguns jogadores. E aí, no contra-ataque, o Cusco dando muito espaço. Depois de algumas tentativas, o Arrascaeta vai conseguir marcar aí o 2-0. Aí selando a vitória. Já então nos acréscimos, o Arrascaeta, 10, capitão do time, faz o gol da vitória rubro-negra. A gente ouve os destaques do jogo aqui no Sport Center. Uma vitória que assenta bem ao Flamengo. Em termos gerais fomos a equipa mais ofensiva, aquela que criamos mais situações de gol. De jogar na altitude não é fácil. Eu disse aos nossos jogadores, não podemos querer jogar como a equipa da casa, não é? Neste caso o Cusco, porque são uma equipa habituada a transversais, são habituadas a bolas nas costas, a dividir um pouco o jogo. Nós temos que ter o nosso padrão, que é a nossa ideia de jogo coletiva, e jogar dentro daquilo que são as nossas ideias, com uma equipa sempre compacta e próxima. Com certeza que os adversários vão pôr a relva alta, com certeza que algumas equipas jogam em altitude, com certeza que às vezes as decisões dos árbitros não são as melhores, mas nós somos o Flamengo, nós temos que colocar em prática as nossas qualidades e as nossas forças. É muito importante porque hoje logramos rotar um pouquinho el equipo, un poquito de confianza a algunos jugadores. A temporada é larga, por isso é muito importante. Invicto, hein? Olha só o retrospecto do rubro-negro contra times peruanos na Libertadores. 1 empate, 6 vitórias. Olha só, depois então dessa vitória por 2-0 em cima do Cusco. Pedro Henrique Torre está conosco neste verdadeiro museu, Pedro Henrique Torre, de grandes novidades, que é Arrascaeta e Bruno Henrique decidindo o jogo de Libertadores para o rubro-negro. Pedro. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um beijo para Mari, abraço a Ilson, abraços e beijos para todos que nos acompanham neste Sport Center, não só Libertadores, né? Pode colocar muita coisa decidida pela dupla aí, é o que eu tenho dito, disse até ontem em rede social também, é a geração 2019 sempre colocando a comida na mesa do Flamengo desde que chegou, então tá difícil, tá complicado, o jogo parece esquisito, estão eles lá resolvendo mais uma vez. Ontem não foi diferente, deu aquela tranquilidade do morador, porque subiu no morro lá, foi difícil, foi tudo complicado, a pressurização no hotel, etc, 3.350, e foi talvez a maior vitória do Flamengo na altitude desde de enfrentar o Cienciano lá, aquele 3-0 em 2008, em Cusco também, então traz boas lembranças para a equipe rubro-negra. Até em 2020, com o Rogério Ceni, teve uma boa atuação de vitória de 3-1 sobre a LDU em Quito. Mas foi um Flamengo que foi bem consciente, né, Bruno? Agrupado, trocando passes, não caindo na pilha nem nada. Houve esses lances polêmicos aí, como vocês bem destacaram, mas o Flamengo saiu bem, saiu confiante, dominou basicamente a partida inteira. O Cusco fez o que se esperava, aquelas bolas alçadas, mas o Flamengo sai tranquilo, feliz, porque conseguiu uma vitória também na estreia da Libertadores, que em termos de Flamengo é sempre bastante complicado, Bruno Vicari. Pois é, na fase de grupos, né? Depois o Flamengo vai embalando e tem conseguido conquistar aí coisas importantes. Pois bem, pessoal, tá mais um vídeo, né? O Flamengo que ontem venceu o Cusco fora de casa, jogo válido, né, pela Libertadores da América, um jogo muito difícil. Né, a gente sabe da dificuldade que né, vencer na estreia da Libertadores, principalmente fora de casa e principalmente, né, na altitude, mas os dados mostram aí, né, que o Flamengo amassou o time do Cusco, né, teve gol do Bruno Henrique no finalzinho, o Arrascaeta, né, o Arrascaeta fez o gol também, né, então
muito importante aí essa vitória do time do Flamengo, que é o líder do grupo, né? O líder do grupo, lógico, ainda é primeiro jogo, né? Mas eu acredito sim que essa vitória dá um ânimo a mais pro time do Flamengo, tá? Lembrando que agora o Flamengo vai ter 2 jogos no Maracanã, um como visitante, que é agora contra o Fluminense no sábado, e outro como mandante, que é o segundo jogo da fase de grupos da Libertadores contra o Independente Medellín. Então, né, uma vitória como essa dá um gás a mais, ajuda muito o time do Mengão, né? Só tem mesmo a agregar essa vitória no time do Flamengo. Mas e aí, o que é que vocês acharam a respeito do jogo? O que é que vocês acharam a respeito, né, das polêmicas de arbitragem? Quem vocês acham que foram os destaques dessa partida, além dos caras que fizeram o gol, né? Teve o Ayrton Lucas, que estava sendo muito criticado. Ele foi o cara que deu o passe lá para... Querendo ou não, foi um passe, né? Ele chutou na área, o Bruno Henrique fez o gol de cabeça, mas querendo ou não, conta como passe. Deu o passe pro gol do Bruno Henrique. Então, né? E foi muito festejado. Os jogadores abraçaram o jogador como se estivesse dando uma moral para ele. Então, os caras sabem, né? E o Arrascaeta é algo à parte, né? Quando tá platinado, esquece, né, meus queridos? Então, foi muito importante essa vitória pro time do Flamengo. Na minha opinião, o Flamengo só tem a ganhar com uma vitória como essa, né? Não só no jogo, os 3 pontos, mas também um gás a mais, um ânimo a mais, vem aí para um clássico e do Rio de Janeiro, o único time que pode sim dificultar a vida do Flamengo é o Fluminense, os outros times esquecem, então é um baita jogo, e querendo ou não, uma vitória do time do Flamengo contra o time do Fluminense dá um gás a mais ainda, né? Pode assumir ali a segunda colocação a depender dos resultados do Campeonato Brasileiro, então muito importante essa vitória aí pro time do Flamengo já nesse sábado, né? Então acredito que vão tomar sim, né, um gás a mais, vão criar forças a partir dessa vitória contra o Cusco. Mas e aí, qual a sua opinião? O que é que vocês acham? O que é que vocês esperam desse time do Flamengo na Libertadores? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.